Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no Alô INSS. E pode comemorar, porque eu tô trazendo aqui hoje notícia boa para vocês, hein? Vou trazer 14º salário INSS sobre valores, datas, quem recebe. Vou trazer comunicado importante da Previdência Social. Vou trazer aqui 3 benefícios que vocês podem ter direito e às vezes não faz a mínima ideia. E ainda tem uma novidade vinda do governo federal para todos vocês. Então, você é aposentado, é pensionista, é beneficiário do INSS, fica comigo até o final, deixa bastante like no vídeo, compartilha o vídeo com todo mundo e bora lá para as notícias, porque notícia é o que não falta aqui. Eu disse para vocês e essa semana se prepara, porque essa semana vai ser extremamente importante, decisiva, pois o recesso parlamentar tá chegando, então essa é a última semana antes do recesso parlamentar. Então muita coisa já tá acontecendo, decisões sendo tomadas, esse final de semana tendo reuniões, então vocês vão ficar por dentro de tudo, porque eu estou aqui para alertá-los, para informá-los, para explicar as informações do jeito que elas são. E ó, quem não conhece o nosso canal ainda, é a primeira vez, eu aproveito para te convidar a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão inscrito, inscreva-se em vermelho, clicou estará inscrito, deixa o seu joinha no vídeo, compartilhe o vídeo. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência do Brasil e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam ter acesso e não faz a mínima ideia. Então, por isso é importante se inscrever, por isso é importante acompanhar o conteúdo, porque todos os dias tem notícia, tem conteúdo para vocês e eu trago muita informação que às vezes você não faz a mínima ideia que existe. Eu trago informações aqui sobre os direitos de vocês, tudo bem? Então, por isso se inscreva, deixa like, compartilha e bora lá para as notícias. Começando já com a primeira notícia aqui, que é um alerta do INSS. INSS alerta para golpes relativos à revisão da vida toda. Como vocês sabem, a revisão da vida toda foi aprovada, o STF garantiu esse direito aos aposentados e pensionistas e após acontecer esse direito, vocês já viram, né? Tem sempre aquelas pessoas que querem se aproveitar da outra pessoa, se aproveitar da vulnerabilidade, né, do momento para poder aplicar golpes, pessoal. E os segurados da Previdência Social precisam ficar atentos ao risco de golpes relativos à revisão da vida toda. O INSS emitiu um alerta sobre golpes após o julgamento do assunto pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e o órgão esclareceu que não entra em contato com seus segurados por telefone, e-mail, redes sociais ou outros canais para oferecer serviços ou benefícios e tampouco revisão de valores. O INSS destacou que a decisão do STF ainda não está valendo porque o acordão precisa ser publicado. Somente então os próximos passos a serem adotados serão definidos. O INSS inclusive recomenda que os segurados eventualmente contatados sobre a revisão da vida toda não passem dados pessoais como CPF, telefone, endereço ou número de benefício. Não envie fotos de documentos ou fotos pessoais e jamais compartilhe senha de acesso ao portal do gov.br. O INSS recomenda ainda que os segurados eventualmente contatados sobre revisão da vida toda não passem os dados e também denunciem o número, tá? No alerta, o INSS também esclarece que todos os serviços prestados pela autarquia são gratuitos. O segurado, portanto, não deve fazer depósitos, pagamentos ou transferências a pessoas que usem o nome do órgão. Caso suspeite de golpe, o INSS aconselha bloquear o contato e ainda fazer um boletim de ocorrência, tá bom? Para ser investigado pela polícia. No último dia 1º, o STF reconheceu a revisão da vida toda para aposentadorias do INSS. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que os segurados podem entrar na justiça para pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. A decisão exige cuidados, porque em alguns casos pode resultar na diminuição do valor da aposentadoria e caso contribuições mais baixas sejam incluídas no novo cálculo,
principalmente quem se aposentou antes da reforma da Previdência de 98 e da instituição do fator previdenciário em 99, pessoal. Então tá aí, olha só, né? Já tem pessoas se passando pelo INSS falando, olha, a revisão da vida toda foi aprovada, eu vi aqui que você tem direito, porque você se aposentou no dia X, porque a pessoa, ela compra seus dados, ela tem acesso, pessoal, a algumas informações, então ela te engana, e aí você acredita, achando que tem uma bolada para receber, aí ela fala que para liberar precisa dos documentos, precisa do pagamento apenas de uma taxa administrativa, e aí a pessoa acredita, passa o dinheiro pro bandido e nunca mais vê nada, né? E não tem nenhuma solicitação no INSS porque foi uma fraude. Então compartilha esse vídeo para que as pessoas possam ter acesso e não caiam nesse tipo de golpe. Vocês sabem aqui, eu sempre trago para vocês esse tipo de conteúdo de orientação, porque infelizmente está cheia de gente ruim fazendo esse tipo de golpes para os beneficiários da Previdência, tá bom? E tem mais informação aqui, olha só. A revisão da vida toda tem algumas perguntas e respostas que o advogado trouxe para quem tiver interesse, tá? Primeiro passo é o que é a revisão da vida toda para quem está chegando agora no canal. É a possibilidade de você, beneficiário do INSS, poder usar toda a sua vida contributiva para calcular o seu benefício. E se você já é aposentado, você pedir uma revisão para aumentar o valor da sua aposentadoria e ainda conseguiu retroativa aos últimos 5 anos. E não apenas do salário de julho de 94 para cá, como é hoje. Você vai poder incluir aquelas contribuições antes de 94 que eram altas. Porém, tem um alerta importante que você só deve solicitar se você tiver certeza que essa contribuição que você vai pedir para incluir vai aumentar o benefício e não diminuir. Então, cuidado. Por isso que a orientação é sempre procurar um advogado previdenciário antes de entrar com o pedido. O que o STF decidiu sobre a revisão da vida toda? Por 6 votos a 5, os ministros do STF votaram contra o recurso do INSS e mantiveram a decisão do STJ que autoriza o uso dos salários e contribuições anteriores a julho de 94, que foi antes do Plano Real, para recalcular o benefício. Então, o STF decidiu já a decisão de vocês. Acabou, tá? O julgamento já foi, já está decidido. Pergunta 3, a revisão da vida toda já está valendo? Pessoal, a revisão da vida toda você já consegue entrar com uma ação judicial. Para pedir no INSS ainda não está valendo, pois o acordão do julgamento ainda não foi publicado. Quando passar a valer, a decisão é de repercussão geral e por isso deverá ser seguida por tribunais de todo o país. Além disso, processos que aguardavam julgamento devem tramitar com mais celeridade. Tudo bem? Não há data ainda, segundo o STF, para o acordão ser publicado. Ele pode publicar a qualquer momento dentro dessa semana ou deixar para publicar assim que eles voltarem do recesso parlamentar. Qual a diferença da revisão da vida toda para o cálculo do INSS? No fim da década de 90, até a reforma da Previdência, era usado o marco temporal de julho de 94 para calcular a aposentadoria ou benefício de um segurado do INSS. Esse marco temporal ele foi definido em 1999, pois até então era considerada apenas a média das contribuições dos últimos 3 anos. Foi aprovada uma lei que determinou que a média seria feita com salários da vida toda, mas apenas a partir de julho de 94. A data foi escolhida por causa da estabilização da economia causada pelo Plano Real. O que algumas pessoas defendiam era que o segurado deveria ter o direito de usar no cálculo do benefício toda a sua vida contributiva, inclusive os salários anteriores a julho de 94. A decisão do STF foi favorável a esse entendimento, que pode ser mais benéfico para alguns segurados. Todos os segurados do INSS podem pedir a revisão da vida toda? A resposta é não. Apesar da revisão da vida toda valer para vários tipos de benefícios, não são todos os segurados que podem pedi-la. Para poder refazer o cálculo da vida toda, é necessário cumprir alguns pré-requisitos, como ter contribuído para a Previdência antes do Plano Real, ter se aposentado nos últimos 10 anos ou ter recebido uma negativa da revisão do INSS nos últimos 10 anos, né, para poder contar, porque tem o prazo de decadência. Então, quem se aposentou de dezembro de 2012 para cá, ou teve uma negativa de uma revisão do INSS de 2012 para cá, pode entrar com o pedido da revisão. A aposentadoria tem que ter sido concedida antes da última reforma da Previdência, ou seja, até o dia 13/11 de 2019,
tem que ter começado a receber aposentadoria, né, a partir de dezembro de 2012, né, conforme eu falei, por causa do prazo de decadência. E no caso de pensão por morte, a aposentadoria que gerou o benefício deve ter sido concedida nos últimos 10 anos. Caso o segurado preencha todos esses pré-requisitos, poderá usar essas contribuições anteriores para recalcular o benefício. A revisão da vida toda é vantajosa para todos que pedem reanálise? Não necessariamente. Ela é benéfica para todos aqueles que tinham altas contribuições, até maiores do que depois de 94, antes de 94. Aqueles que não tiveram maiores contribuições ou tiveram poucas, que não vai fazer diferença, não vai fazer sentido esse processo para você. Então você tem que procurar um advogado para te ajudar no cálculo. Então, pessoal, é isso, né? Os benefícios, a revisão da vida toda, ela vale tanto para aposentadoria quanto outros benefícios como pensão, né? Muita gente pergunta. Então a revisão da vida toda, ela vale para todos os benefícios do INSS, exceto o salário e maternidade. Ela pode beneficiar não só aposentados, seja por idade, regime especial, tempo de trabalho, mas ela também pode beneficiar pensionista, quem recebe auxílio-doença, quem recebe aposentadoria por invalidez. Então não é só aposentados, tá? A reanálise pode ser pedida por todos os segurados. Quem recebe aposentadoria por idade, regime especial, tempo de trabalho, aposentadoria por invalidez, pessoas com deficiência, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, tá bom? Uma outra informação, o INSS vai calcular automaticamente a revisão da vida toda para todos os segurados? A resposta é, a decisão da STF, ela não obriga no texto o INSS a fazer a revisão administrativa dos benefícios. Então, o segurado precisa entrar com uma ação na justiça para pedir a revisão da vida toda. Uma outra informação também, é preciso entrar com um processo na justiça para pedir a revisão? Sim, porque o STF não obrigou o INSS, tá? A revisão da vida toda pode diminuir o benefício? Sim, se você não, no cálculo, não ter certeza que esse valor aumenta e ele reduzir, porque você teve contribuições baixas, vai reduzir seu benefício. E aí não vai ser benéfico para você, tá? Se a revisão da vida toda for benéfica, o benefício é retroativo? Sim, a diferença é dos últimos 5 anos, não da vida toda. E além de aumentar o salário do mês. Tudo bem? Então essas são algumas perguntas e respostas aí para vocês saberem. E agora que vocês já sabem, eu vou trazer outras informações aqui para vocês. Uma informação, inclusive, sobre o empréstimo consignado. Pessoal, olha só, o INSS soltou um comunicado porque muita gente está reclamando de fraude nos benefícios. E aí o que acontece, né? Muita gente está tendo fraude, está tendo desconto indevido, porque não foi ela que fez aquele empréstimo e está sendo descontado da folha. E o que fazer se lhe for cobrado parcelas extras? Então, como isso é comum, a gente trouxe aqui para vocês essa informação para ajudá-los, tá? Um dos serviços oferecidos pelo INSS aos seus beneficiários é o de empréstimo consignado. A opção de bloquear ou desbloquear o benefício para receber o empréstimo é dada aos aposentados e pensionistas que são cadastrados na Previdência Social. A solicitação do serviço pode ser feita através do site ou aplicativo Meu INSS e o INSS tem que responder, né? Deve responder em até 30 dias sobre o pedido de empréstimo. Se autorizado, o benefício poderá ser sacado da mesma forma que o segurado faz com a aposentadoria ou pensão. Há também a opção de contrato de 1 ano de empréstimo, mas é recomendado que o solicitante verifique mensalmente o extrato e as notificações do aplicativo Meu INSS ou no cadastro do site. E se o beneficiário, porventura, perceber que foi cobrado por mais parcelas que solicitou ou por parcelas que não solicitou, né, ele pode ir na agência do INSS identificar esse motivo dessa cobrança extra. O INSS provando ali que foi o banco, você consegue ver pelo extrato, né? Quando você vê pelo extrato ali, vai mostrar de qual banco que é. Você vai entrar em contato com o banco, vai ver esse contrato, vai pedir para ele provar que foi você que assinou, se não foi. Ou se foi você que assinou e eles estão cobrando parcela a mais. Verificar o porquê, porque muitos fazem renovação automática de empréstimo e isso é crime, não pode. Então, se aconteceu com você, o que você vai fazer após descobrir, né, o que aconteceu? Você vai entrar em contato com o INSS e pedir para bloquear seu benefício para empréstimo. Você vai fazer um boletim de ocorrência contra esse banco. Você vai pedir para esse banco ressarcimento.
Se o banco depositou uma renovação de empréstimo para você, você tem que devolver, porque o dinheiro não é seu. E já que você não tem interesse em ficar com ele, você tem que devolver pro banco, tá? E aí, se o banco não resolver e não ressarcir as parcelas para você, você pode entrar com uma ação judicial pedindo, inclusive, dano moral, porque o banco está demorando de pagar. Ou seja, o banco teria que te pagar ali dentro de um prazo de 7 dias, né? Quando você solicita. Se ele não paga, você pode entrar com uma ação judicial. Então, pessoal, esse é o passo a passo, tá? Essa é a orientação que eu passo aqui para vocês que estão passando por isso. E eu queria saber se tem muita gente passando por isso ou não. Tem alguém aí que está sendo descontado parcela de empréstimo de renovação automática? Porque você não é obrigado a aceitar. Tem alguém que está descontando parcela de empréstimo que você nem pegou? Tem alguém que está passando por desconto de empréstimo consignado a mais do que foi feito no contrato? Igual, o contrato falou que é 5 anos. Já passou os 5 anos e mesmo assim continua descontando, então tudo isso você pode fazer esse processo que eu falei. Entrar em contato com o banco, pedir a justificativa do porquê que está acontecendo para você entender. O banco vai explicar, você vai falar ali se você concorda ou não, né, para ver se está certo ou não. E estando errado, você não aceitou renovação automática, ou o banco está descontando a mais porque foi um erro, enfim. Você tem o direito de pedir o ressarcimento e avisar para o INSS bloquear seu benefício. O banco não devolveu, faz o boletim de ocorrência, entra com uma ação e ainda pede dano moral, beleza? Mais uma notícia, eu já vou falar do 14º salário para vocês, mas antes eu quero trazer 3 benefícios que estão liberados para quem é de baixa renda. E muito aposentado e pensionista é de baixa renda, porque baixa renda para o cadastro único são famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais. Tem alguém aí que se encaixa nesse critério? Acredito que a maioria, né? E aí o que acontece? Você pode ter, dependendo ainda da sua renda mensal per capita, outros benefícios, tá? Porque o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é uma ferramenta que permite identificar e caracterizar famílias de baixa renda. E é pelo cadastro que são selecionados beneficiários e a integração de programas sociais do governo. E foi regulamentado em 2007 pelo Decreto 135, o Cadastro Único, e ele não representa uma inclusão automática dos benefícios aos programas sociais, coisa que deveria acontecer, né? Mas infelizmente não é automático, pessoal. Isso ocorre porque cada um desses programas possui suas regras próprias para garantir a elegibilidade ao benefício. Então, por isso que eu vou trazer 3 benefícios rápidos, só para vocês entenderem que famílias que têm aposentado, pensionista, BPC principalmente, né, auxílio-doença, podem se enquadrar desde que atenda a regra de cada benefício. Vamos começar por o benefício 1, que é o Auxílio Brasil. Esse é o maior programa de transferência de renda do país, ele garante uma renda mínima para famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. O programa ele substituiu o Bolsa Família em 2021 e passou a atender famílias que tenham a seguinte renda, uma renda de até R$ 210 por pessoa, e também famílias em regras de emancipação. Como assim? Se você já recebe Auxílio Brasil, você tem uma renda mensal per capita de até 210 por pessoa. Não importa que você é o aposentado e a sua família está recebendo, você é pensionista, porque isso não é impedimento. O responsável familiar pode ser uma pessoa que é desempregado, né? Tem que ser desempregado para ser o responsável familiar e conseguir pegar o benefício, mas o benefício é em nome da família. Então, por isso que não tem problema você ser aposentado e pensionista, tá? Se você tem desempregados dentro de casa, você pode receber esse benefício. E aí, o que acontece? Esse benefício, o que precisa é o quê? Ter até R$ 210 por cabeça, quando soma a renda familiar, somando sua aposentadoria, sua pensão, seu auxílio-doença, seu BPC, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que você já estava recebendo Auxílio Brasil. Alguém, seu filho, seu neto, alguém conseguiu um emprego. E se esse emprego que ele conseguiu, o salário que somar, der até R$ 525 por cabeça, essa família ainda tem direito a ganhar os 600 mensais, ou o valor que você recebe mensalmente hoje, mais R$ 200 por emancipação da família por 2 anos, tudo bem? E você tem que atender a regra mês a mês, né? Porque se seu filho recebe um aumento no emprego, ele muda de cargo e aumenta o salário, ele não vai continuar por 2 anos o benefício. Ele perde o benefício porque ultrapassa a renda de até 525 por cabeça, tudo bem? Também tem outro benefício, ID Jovem. O ID Jovem é um benefício para pessoas de 15 a 29 anos de idade que ganham até 2 salários mínimos mensais. Tenta para quê? Para você andar de ônibus, de viajar de ônibus de graça por todo o país. Tem também o Carteira da Pessoa Idosa. É o mesmo objetivo, porém é para pessoas idosas. Então, pessoas a partir de 60 anos, né, que tenham renda mensal individual de até 2 salários mínimos, podem ter também viajar de graça todo o país de ônibus.
E mais um bônus, tarifa social de energia elétrica. Esse benefício é o que eu gosto muito de trazer, porque foi divulgado pelo Ministério da Cidadania uma nota que mais de 9 milhões eles estimam de famílias estão sem a tarifa. Por quê? Porque eles localizou no cadastro único e quando eles confrontou com todas as empresas de energia do Brasil, não localizou essas famílias com esse desconto. Então, às vezes é você e você não sabe. A tarifa social de energia elétrica, para ter desconto, a renda familiar mensal per capita tem que ser até meio salário mínimo. Isso significa que hoje até R$606. Então, se é o seu caso, você solicite para você ter um desconto aí nos primeiros 220 kW consumidos de energia elétrica, tá? E para encerrar o vídeo de hoje, 14º salário, pessoal, vou falar sobre datas, vou falar sobre valores, vou falar sobre quem tem direito, vou falar sobre o status dele hoje. 14º salário, essa semana vai ser uma das mais importantes sobre ele. Sabe por quê? Porque essa semana a gente vai ter a resposta se vai ser por meio de PEC de transição ou não que o governo Lula vai ter acesso a um crédito extraordinário. E a PEC da transição, ela deve sofrer mudanças agora na Câmara dos Deputados e prevê o Bolsa Família fora do teto por 2 anos. E a versão inicial da proposta coloca o benefício fora da regra, mas ela não libera só para o Auxílio Brasil, ela libera dinheiro para o Auxílio Brasil, para a saúde, para a educação, libera dinheiro para poder pagar essa diferença do salário mínimo, né, que vai ter aumento real, e vai sobrar ainda dinheiro para ele utilizar com o que ele quiser ano que vem. São quase 80 bilhões que não tem destino, e esses 80 bilhões ele pode tirar 35 bilhões ali, como o Pompeu de Matos trouxe nessa semana que passou, para dar para o aposentado. E se isso acontecer, como que vai ser pago o 14º salário para vocês, né? Primeiro, a PEC tem que ser aprovada, né? Para liberar esse crédito. Essa é uma das possibilidades e é a que está mais próxima de acontecer. Então, a gente vai ter essa resposta essa semana da PEC. Se não for pela PEC, vai ser por outros meios, a gente vai trazendo para vocês. Mas falando da PEC, aí o que vai acontecer? Ano que vem, assim que o Lula assumir, a gente vai pressionar ele, e os deputados já falaram que também, principalmente depois do recesso, mas enquanto vai ter o recesso, ainda vai ter eles trabalhando e a gente vai estar ali pressionando para que ele assine a medida provisória e libere um 14º salário para vocês. Se isso acontecer, o 14º que estamos pedindo é o do Pompeu de Matos, aquele do projeto dele, que é de 1 a 2 salários mínimos, porque quem ganha o teto vai ganhar só até 2 salários mínimos. Não pode ultrapassar disso, até por questões financeiras, tá? Tem direito quem? Aposentado, pensionista, auxílio-doença, auxílio-reclusão, todo mundo que tem direito a 13º hoje tem direito ao 14º, porque esse é o texto que o Pompeu de Matos colocou no projeto. E a data para receber, a gente está cobrando para que aconteça até março, pois no texto original ele fala que seria março de cada ano. Seriam 2 anos, no mês de março, pagar o 14º salário. Então essas são as datas, esses são os valores, esses são quem receberia. Então vamos lutar para isso acontecer, para isso se tornar realidade. Essa semana, essa PEC, ela vai tramitar, a gente vai ver se ela vai ser aprovada ou não, e vai ser uma porta aberta para conseguir esse 14º, mas vai depender da sua luta. Você já cobrou o Lula hoje? Já cobrou o Bolsonaro? Já cobrou o seu deputado, seu senador? Então vamos cobrar para a luta continuar. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até logo.